Iniciemos com as medidas de assimetria. Tá? Basicamente, a gente tem uma distribuição, ela pode ser simétrica ou assimétrica positiva ou assimétrica negativa. Tá bom? Para que a gente possa entender, vamos dar aqui 3 situações: a distribuição A, a distribuição B e a distribuição C. Coloquei tudo aqui na mesma tabela para facilitar. Então, todas as distribuições estão variando de 2 a 22, cada classe de 4 em 4. Na primeira aqui, a distribuição A, as frequências são 6, 12, 24, 12, 6, dando um total de 60. 30, 24, 60. Já a distribuição B, 6, 12, 24, 36. Já passou a 58. E na distribuição C, 6, 34, 12, 6, 78. Aqui eu fiz um croquis rapidamente de como vai ficar um polígono de frequência, só que eu não fiz os eixos, só para a gente ter uma noção. Tá? A distribuição A, a distribuição B e a distribuição C. Se tudo der certinho, vamos verificar que a distribuição A ela é simétrica. Ela vai crescendo e depois decrescendo na mesma situação. Realmente, olha, os termos opostos são iguais. 6, 12, chegou no pico 24. Ela foi crescendo e depois desceu uma mesma proporção. Já as outras são diferentes. Essa aqui, perceba que essa parte que a gente chama de cauda, ela vem para o lado esquerdo, que é o lado negativo. Já essa outra, a cauda foi para o lado direito, que é o lado positivo. Nós calcularemos o coeficiente de assimetria, chamado coeficiente de assimetria de Pearson. Existem outros, mas eu prefiro usar esse aqui porque ele é mais simples, tá? E a assimetria vai ser 3 vezes a média menos a mediana dividido pelo desvio padrão. Então, para saber o coeficiente de assimetria, a gente precisa saber a média, precisa saber a mediana e precisa saber o desvio. E nós temos aqui algumas informações que são importantes. Se o módulo da simetria, porque ela pode aparecer positiva ou negativa, a gente vai pensar no valor absoluto. Se o valor absoluto dessa simetria for menor de 0,15, ela é pequena. Tá? O mais próximo de 0, menor. 0, simétrico. Quando ela der 0, é simétrica. Se o coeficiente da simetria tiver entre 0,15 e 1, ela é moderada. Tendendo aí para ficar entre, bem no meio, é uma distribuição tendendo a normal. Sai só um pouquinho. Se a simetria for maior do que 1, aí você vai ver que a cauda, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, vai estar bem acentuada. Só para a gente ter uma ideia. Normalmente eu fico preocupado em falar se é pequena, média, moderada ou elevada. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte: vamos calcular usando a fórmula ali a simetria para as 3 distribuições. Eu já coloquei do lado de lá os valores pré-calculados da média, da mediana e do desvio padrão para cada uma das 3 distribuições A, B e C. Vamos ver primeiro quanto dá isso aí, depois a gente volta fazer algumas reflexões. Então me ajuda aí na conta aí. A simetria aqui da distribuição A será 3 vezes a média menos a mediana dividido pelo desvio. 12 menos 12 é 0. 3 vezes 0, 0. 0 dividido por 4,38. Como a gente já tinha verificado, essa distribuição ela não é assimétrica, ela é simétrica. Então, toda vez que o coeficiente de assimetria dá 0, é simétrico. Mas quando dá muito perto de 0, a gente quase considera como simétrica, porque a curva, quando está simétrica, é a curva normal. Se nós fizéssemos o desenho dessa curva, ela daria a curva normal, bonitinha. Poucos elementos em valores baixos, concentrado nos valores médios e poucos elementos nos valores altos. Tá? Tudo bem, então eu
assimétrica. Beleza. Agora vamos ver a B. B vai dar negativo. A simetria será 3 vezes a média menos a mediana dividido pelo desvio. Favor. Olha aí. Mariana, quanto que deu? Ou se alguém tiver calculador aí que quiser falar para a gente? Não deu tempo. O pessoal não sabia a parte, né? É isso. Assim. E é isso mesmo, menos 0,41. Então, como a gente havia dito, a distribuição dele é negativa, porque a cauda vem do lado negativo. E o módulo 41. 41 ficou entre 0,15 e 1. Então, ela é uma distribuição assimétrica moderada. Beleza? Mais próximo de 1. Mais intensa, mais próximo de 0,15, menos intensa, né? Menor, pequena, beleza. E da distribuição C, com 3 multiplica 11,07 menos 10,5 sobre 4,19. Quanto que deu aí? 40. Como a gente já havia previsto também, a distribuição C deu positiva, porque a cauda vai para o lado positivo, né? E tem uma simetria de 0,40, também aqui uma distribuição com a simetria moderada. Okay? São valores para quem está estudando a estatística e fazendo a sua pesquisa, tá? Você ter noções como que está se comportando essa sua distribuição, os seus elementos, se eles estão mais concentrados, se eles estão mais espalhados. Então essa é a simetria, e ver se está puxando para um lado, para o outro, ou simétrico. Logo em seguida agora, a gente vai verificar as medidas de kurtose, que falam se a distribuição está muito concentrada no meio, fica um pico. Se ela é distribuída normalmente, e se ela está distribuída em todas as falhas. Tá? Então a gente vai ver, né, se essa distribuição de kurtose ela poderá ser chamada de platicúrtica, mesocúrtica ou leptocúrtica. Tudo bem? Então veremos logo em seguida. Alguma pergunta até aqui? Então, ó. Simétrica, assimétrica negativa, assimétrica positiva. Tá? O que determina negativo é a cauda, o rabinho da curva. Se ele está indo para o lado esquerdo, negativo. Se ele está indo para o lado direito, positivo. Tá bom? Tranquilo? Podem copiar aí. Vamos aqui rapidamente falar sobre as medidas de kurtose. Tá? Vamos estudar o coeficiente de kurtose, que é definido por essa forma. P3 menos P1 dividido por 2 vezes o P90 menos o P10. O P3 e o P1 são os quartis, né? Primeiro e terceiro quartil. P90 e P10 os percentis, de 10% e de 90%. Tá bom? O valor de referência para kurtose é o número 0,263. O 0,263 a curva é uma curva média, com tendência normal, a chamada mesocúrtica. Se ela for muito pontuda, essa curva, se os elementos estiverem muito concentrados no centro da distribuição, ela será chamada de leptocúrtica. E se os elementos estiverem espalhados por toda a distribuição, quase não faz a curva, quase focando, né, aí a platicúrtica. Correto? Então, valores inferiores a 0,263, a tendência é ser leptocúrtica. Maiores que 0,263, platicúrtica. Bom, mas a dinâmica é bem maior, né? Ele está lá 0,264. Ainda está quase na mesocúrtica. Que é afastar o
distribuição, nas estaturas que a gente tem usado, se eu dar exemplos com dados agrupados como intervalo, e vamos calcular, aproveitar e vamos calcular o Q3, o Q1, o Q90, o Q10 dela, e depois vamos calcular a curtose. Então vamos recapitular aqui. Primeiro, o Q1. O Q1 a gente sabe que é o limite inferior mais somatório de FI dividido por 4 menos a frequência acumulada anterior vezes a amplitude dividido pelo FI. Correto? Beleza. Então a primeira coisa que a gente faz é o somatório de FI dividido por 4. Então, vamos lá aqui, ó. Somatório de FI dividido por 4. 40 dividido por 4 dá 10. Então vamos procurar o 10º termo da coluna da frequência acumulada. Aqui vai do primeiro ao quarto, aqui do quinto ao 13º. Logo, essa coluna, essa classe aqui, é a classe onde está o Q1. Eu vou pegar os elementos dela. Limite inferior da classe, 154. Mais, somatório de FI por 4 de FI é 10. Menos, frequência acumulada anterior, 4. Vezes o H, que é a amplitude do intervalo de classe. Nesse exemplo aqui está indo de quanto em quanto? 4. E essa parte aqui dividida pela frequência simples. E nesse é 9. Pega a maquininha para ele fazer a conta. Logo, o Q1 vai ser 154 mais 10 menos 4, 6 menos 4, 24, dividido por 9, 24 dividido por 9. Duas casas. 24 dividido por 9 vai dar 66. Logo, o Q1 é 156,66. Vamos fazer a semelhante para o Q3. Limite inferior da classe mais somatório de FI dividido por 4, só que aqui eu tenho que multiplicar por 3. Menos a frequência acumulada inferior, vezes a amplitude, tudo isso dividido pela frequência simples. Tranquilo? Tudo bem. Primeiro, eu faço lá, somatório de FI dividido por 4 vezes 3. Então vai ser 3 vezes 40 sobre 4, que vai dar 30. 30º termo. Vem na frequência acumulada. Aqui do primeiro ao quarto, do quinto ao 13º, do sexto ao 24º, do 25º ao 32º. Opa! Então aqui está o 30º. Então essa aqui é a classe e estará o T3. Vamos pegar os elementos desta classe. Então, limite inferior da classe é quanto? 162. Mais, aqui o seu T30, acumulado anterior é 24. O H é 4. E a frequência simples da classe é 8. Logo, o Q3 será 162 mais 30 menos 24, 6 menos 4, 24. Dividido por 8, 3. O Q3 deu 165. Beleza? Agora vamos calcular o percentil 10, o P10. Que é o limite inferior mais somatório de FI dividido por 100 vezes 10. Por que 10? Porque eu testo o percentil. Menos a frequência acumulada anterior vezes o H sobre o FI. Primeiro eu faço lá, somatório de FI dividido por 100 vezes 10. 10 vezes 40 sobre 4. Sobre 100. Vai dar 4. O quarto termo. A primeira classe vai do primeiro ao quarto. Vai aqui mesmo. Então aqui estará o P10. Limite inferior 154. Frequência acumulada anterior nunca é 0 e a frequência simples é 4. P10. 154
150, né? Mais 4 menos 0 vezes 4 sobre 4. 150 mais 4 vezes 4, 16 por 4, 4. Então deu 154. Vamos ao P90. P90 será o limite inferior mais 90 vezes somatório de FI sobre 100 menos a frequência acumulada anterior vezes o H dividido pelo FI. Então vamos lá, de novo. Agora 90 vezes somatório de FI sobre 100. 90 vezes 40 sobre 100. Deu 36. Primeiro ao quarto, quinto ao 13º, 14º, 24º, 25º, 22º, 33º ao 35º, ao quarto, 36º ao 40º. Aqui vai estar o P90. 170, 3 e 35 eu vou precisar. Veremos. Percentil 90 vai ser 170 mais 36 menos 35 vezes 4 sobre 3. E 90 vai ser 170 mais 36 menos 35, 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 3, quanto dá? 1,33. E 90 é 1,7833. De posse agora, vezes 4 valores, eu vou calcular a curtose. Então a curtose será Q3 menos Q1. 165 menos 156,66 sobre 2 vezes o P90, 171,33 menos 154. Logo a curtose será. Preciso ajudar aquela aqui. Faz por partes a parte. 165 menos 156,66. Quanto? Quanto vai dar aqui? A 4 não. É 6. Aqui você vai botar, né? 8,34. 8,34 sobre. Duas vezes a parede, 171,33 menos 154, igual 34,66. 8,34 dividido por 34,66. 0,240 e lembre-se que para o final por nós 3 casas dentro dessa resposta, né? E aí podemos verificar que essa distribuição ela é menor que 0,263, então é leptocúrtica, então os elementos estão mais concentrados no meio, mas como ficou pouco a mais, né? Menos só os chegou a 22 décimos centésimos, né? Então ela é uma leptocúrtica, mas não é daquelas pontiagudas, tudo bem? Então a curtose e a simetria, os valores nos dão ideia de como que está a distribuição, como que vai ser essa curva, se ela vai ser simétrica ou assimétrica lá do outro, ou se vai ser pontiaguda, ou se vai estar espalhada, ou mais ou menos, tranquilo?
Tudo bem? Então, com isso, encerramos essa parte nossa de estatística básica descritiva. Correto?